Com muito zelo, com muito temor, eu trago uma palavra para vocês a respeito da agenda de Deus. Agenda de Deus. Qual é a agenda dele? Né? Qual é a agenda dele? Você está na agenda de Deus? A agenda dele é sua? Né? Nós vivemos uma vida assim muito conturbada, muito corrida, né? E muitas vezes a gente esquece de perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade para mim? O que eu preciso fazer hoje? Né? Porque eu faço a agenda do dia, né? Eu faço a agenda do dia. Será que naquela agenda do dia eu coloco Deus ali naquele negócio? Naquela agenda, naquele checklist? Será que tem Deus? Será que tem meu devocional? Devocional é uma coisa super importante. Mas acorda mais cedo, dorme mais cedo. Devocional tem que acontecer, você tem que ter um tempo com Deus, de leitura da palavra, de oração, seu caderninho de oração, seu livro dos sonhos. Isso tem que ser pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Isso tem que ser escovar o dente, hábito, senão você fica paralisado no mundo espiritual. O mundo espiritual passa a ser de domingo a domingo, né? Culto nada mais é do que o intervalo do jogo, entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Você chega, refresca, toma um banho, né? Escuta uma orientação do técnico e vai para o jogo. Nosso negócio é lá fora, não é aqui. Aqui é só o intervalo, aqui é só encher a bateria, aqui é só trocar de bateria, aqui é só, né, tirar um pouquinho a ralação, ralou o joelho, e vamos embora. Em falar nisso, hoje pregou aqui uma discípula minha. É uma das discípulas aqui da igreja que eu vou confessar que dá mais trabalho para mim. Dá muito trabalho. Mas tudo bem, acho que tem compensação. Né, Fabrício? O Fabrício está rindo ali, mas é verdade. A minha esposa pregou hoje de manhã. Rapaz, que palavra, hein? Teve gente que saiu na maca. Nós tivemos que chamar o SAMU. Então, está no nosso YouTube, nosso canal de YouTube. Você precisa entrar no nosso canal de YouTube. Você precisa se inscrever, você precisa dar o like, você precisa compartilhar. Sabe por quê? Porque antigamente a gente distribuía folheto na rua. Agora, meu irmão, é mandar uma mensagem. A palavra da minha querida, amada Bispa Ana, ela cometeu os errinhos bobos, mas não dá nem para notar, entendeu? Mas foi tremenda a palavra dela. Foi tremenda a palavra dela. Foi tremenda. Eu falei, menina, foi muito bom. Então você tem que assistir essa palavra pelo menos 7 vezes, porque essa palavra é maravilhosa. Eu tenho um temor de Deus muito grande em trazer essa palavra aqui para vocês, porque ela fala sobre Deus está na tua agenda, ou você faz o dia, aí sobrou um tempo. O que você dá para Deus? Você dá sobra do seu tempo? Né? Eu costumo dizer o seguinte: quando eu saio para a rua, eu vou no shopping comprar uma camisa. Eu digo assim, eu vou no shopping fazer a vontade de Deus, cumprir o meu propósito, se der tempo eu compro a camisa. Tem que ser assim. Você não vai levar a sua vida do jeito que você leva, fazendo coisa, arrumando coisa, fazendo coisa. Isso não leva a nada, isso não constrói nada, isso não fortalece nada. Isso dá dúvida na nossa cabeça, porque tem dado momento que você olha para um espelho assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? A minha vida vale a pena? Jesus tinha uma decisão a tomar. Qual era a decisão? Ele tinha que ir para Samaria. E ele tinha 3 caminhos que ele podia tomar para Samaria. Ele toma um. Né? E o que é interessante, que está lá em João capítulo 4, coloca aí, no capítulo 4, verso de número 4, diz assim, 4:4. No caminho teve de passar por Samaria. Ele podia ter evitado passar. Passar por Samaria era confusão na certa. Por quê? Porque judeu se vestia como judeu. As pessoas vinham de longe que era judeu, pela vestimenta, pelo traje, pelas coisas que usava. Era judeu mesmo. Não tinha erro, não tinha dúvida nenhuma.
E Samaria foi onde se colocaram ali os judeus que receberam os assírios, que os assírios trouxeram outros povos para morar ali, houve uma mistura, e ali então era metade judeu, metade assírio, metade Abraão, Isaac e Jacó, metade a outros deuses, era uma confusão, e eles se odiavam. O judeu odiava o samaritano odiava o judeu, porque o judeu menosprezava o samaritano, e o samaritano, porque o samaritano queria ser judeu. Você tem uma ideia? O judeu não falava com o samaritano. Não falava com o samaritano. Se tivesse aqui um pote d'água, né, onde as pessoas pegavam água para beber, se o samaritano pegasse daquela água, o judeu não pegava. Era assim, uma coisa terrível. O samaritano, uma vez, Deus deu uma confusão, invadiram uma sinagoga e jogaram fezes de porco na sinagoga e sujaram tudo. Isso deu uma confusão, isso está na história, isso está registrado nos anais. Porque o judeu detesta porco. E eles foram lá e profanaram o templo deles. Que loucura! A sinagoga. Que loucura! Mas Jesus passa, ele fala assim, eu preciso passar em Samaria. Por quê? Por causa de uma agenda. Por quê? Porque ali tinha alguém esperando ele ouvir o Evangelho. E ali ele vai, e é interessante que em João, Jesus fala com Nicodemos, e Jesus fala com a mulher samaritana. Pessoas diferentes, mas com necessidades iguais. Nicodemos era fariseu, era religioso, religiosíssimo, religioso, cheio de preconceitos e conceitos e papapá, rico, membro do Sinédrio, uma autoridade, mas carente da graça de Deus. E vai lá com Jesus de noite, por vergonha, foi de madrugada, e falou assim, vem cá, que história é essa? Eu sei que o senhor vem de Deus, mas o que é isso? O que o senhor tem que eu não tenho? Nos é necessário nascer de novo. Aí Jesus vai pregar para a samaritana. Quem é a samaritana? A samaritana é pobre, abandonada, porque já teve vários maridos, rejeitada pelo povo, porque não se pega água meio-dia. Meio-dia é a hora uma das horas mais quentes do dia. Se pega água muito cedo ou muito tarde, por causa porque é um sacrifício pegar água, se descer lá, aquela escada toda, pegar uma vasilha e encher uma vasilha maior que você tem lá em cima, subir, descer a escada, subir a escada. Então eles não faziam isso meio-dia, porque meio-dia era muito quente, mas ela estava lá meio-dia. Sabe por que ela estava lá meio-dia? Porque ela era rejeitada. Como ela teve vários maridos, ela corria o risco, pela lei do Velho Testamento, de ser apedrejada. Samaritana era pobre, abandonada, rejeitada e carente da graça. Nicodemos, rico, fariseu, membro do Sinédrio, carente da graça. Jesus foi lá. Coisa linda, né? Jesus não faz acepção de pessoa. Naquela época, os homens não se dirigiam às mulheres. Jesus é extremamente... Aquela palavra sumiu agora da cabeça. O quê? Inclusivo. Assim, cara, a primeira vez que as mulheres foram respeitadas foi com Jesus. Jesus falou com a samaritana. E ele era rabi. Rabi não falava com mulher nenhuma em público. Rabi não falava com nenhuma mulher em público. Nenhuma mulher. E ele falou com uma mulher samaritana. Olha só. Eu estou falando isso para você conhecer a agenda de Deus. A agenda de Deus não tem preconceito. A agenda de Deus não tem medo. A agenda de Deus é para quebrar paradigmas mesmo. Deixa eu abrir meu coração. Posso abrir meu coração? Posso abrir meu coração? Se eu chorar, vocês não reparam, não? Sabe o que eu queria? Eu queria um dia ir para
Sernambetiba, qual é o nome da rua ali? Lúcio Costa. Pregar para aquelas mulheres lá. Outro dia eu fui deixar uma pessoa e a pessoa estava hospedada num hotel em frente à praia. Eu não parei lá, porque o cara queria conversar. Eu falei, se eu parar aqui, imagina, Bispo Francisco. Ele viu o carro dele. Eu conheço a placa. Ele estava lá conversando com uma pessoa dentro do carro no escuro. Crime. Você tem certeza? Não tenho, mas que era ele, era. Imagina. Eu não parei, eu falei, cara, você quer conversar? Vamos, não, deu uma volta. O medo que um dia alguém chegue e lance para mim uma acusação dessa. Já tem tanto escândalo no nosso meio. Só que a gente precisa falar o evangelho para elas, menina. Precisa levar para elas o amor de Deus. Precisa falar assim, você precisa conhecer o amor de Deus. No dia que você conhecer o amor de Deus, Deus vai te dar outra vida, vai abrir outras portas para você. Precisamos ir lá. Eu gostaria que alguém se movesse nesse aspecto. As esposas também fossem junto, né? Fazer um batalhão e vamos lá pregar, vamos tocar violão, botar um louvor lá, fazer qualquer coisa. A gente não pode entregar a nossa juventude, a nossa geração para a prostituição desse jeito. Jesus não tinha medo, ele não tinha medo. A primeira coisa que ele fez assim, vai comprar comida em Sicar. Sicar quer dizer lugar de bêbado. A cidade, ele parou no poço de Jacó, descansando. Aí mandou levar os discípulos, vai lá no posto de Sicar, na cidade de Sicar, a aldeia lá. A Sicar quer dizer lugar de bêbado, de borracho, pessoas completamente boêmias, cidade de bêbados. Foi para lá, comprar comida. Comprar comida de samaritano já estava errado, porque o pão deles era imundo, tudo deles era imundo. Mas Jesus estava lá. É isso que eu chamo agenda de Deus. A agenda de Deus, ela não é uma agenda que exclui. A agenda de Deus não é uma agenda que faz muros, constrói muro. A agenda de Deus não é uma agenda de medo, de preconceito. De preconceito, não é. Muito pelo contrário. Jesus foi encontrar aquela mulher não pelas suas qualidades, mas pelas suas necessidades. Eu tenho que passar em Samaria. Por quê? Porque tem alguém lá que está precisando de mim. Eu tenho que passar em Samaria. Por quê? Porque alguém lá está precisando de mim. Aquela mulher podia fazer uma revolução. Jesus quebrou paradigmas. Jesus não teve medo. Ele não teve medo em nenhum instante. Como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus entrou em contato? Olha só, eu quero crer que essa igreja é uma igreja missionária. Você tem uma missão a cumprir. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, no seu vizinho, seu cunhado. Aquele cunhado que você não gosta dele. Aquele cunhado chato. Aquele cunhado que já pegou dinheiro emprestado com você e não pagou. Fala de Jesus para ele. Prega. Primeira coisa que Jesus fez foi ser simpático com aquela mulher. Ela viu que ele era judeuzão pela roupa dele, estava parado lá, sentado lá na pedra. Aí ele falou assim para ela, dá-me de beber. Aí começou um diálogo. Dá-me de beber, eu estou com sede. É meio-dia, calor. Faz esse favor para mim, dá-me de beber. Olha só. Começou um diálogo aí. A gente precisa aprender a ter esse diálogo, alcançar o caminho do coração das pessoas que estão próximas da gente. E não é colocando barreiras. Não, muito pelo contrário. É construindo estradas. É sendo amigo. Né? Quantas e quantas vezes eu já conversei com gente que, sei lá, atividade física, atividade profissional completamente diferente da minha.
né? Se eu chego para conversar com um militar, eu tenho assunto para conversar com ele, porque eu aprendi a conversar com o militar. Se eu tenho conversar com, sei lá, uma pessoa de esporte, eu tenho assunto. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de chamar a atenção, de buscar o coração daquela pessoa. Isso tem que ter, nós temos que saber que nós temos que criar um ambiente, o ambiente que aquela pessoa está é importante, e precisamos criar então essa ponte. Pessoas são diferentes, amigo, amiga. Pessoas são diferentes. E por pessoas diferentes, nós temos que ter abordagens diferentes. Coloca aí verso 10, por favor. Outra coisa que Jesus fez foi, ele despertou a curiosidade daquela mulher. Despertou a curiosidade. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. 11. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde viria? De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Ele fala assim, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. 14. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro de você e lhe dá vida, 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 vida eterna. Curiosidade, a mulher falou assim, peraí, o que esse cara está falando? Eu tenho para te dar alguma coisa assim, maravilhosa. Maravilhosa. Ele não só despertou a curiosidade dela, como despertou a sua necessidade. Eu tenho uma água que, se você beber dessa água, jamais você terá sede. Imagina a mulher dizer, caramba, que maravilha, nunca mais vou precisar tirar água. Se ele vai me dar uma água que eu nunca vou ter sede, nunca mais vou precisar vir aqui carregar esse jarro enorme aqui na cabeça, que não dá 1 quilômetro para a cidade. Nunca mais vou precisar. Por quê? Porque ele vai me dar água viva. Ele despertou a necessidade daquela mulher. Despertou a sua curiosidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava lá em São Paulo e eu tinha algo para fazer, uma reunião em São Paulo. Fora da Sarau Nossa Terra, alguém me pediu para reunir um grupo de pessoas, e eu fui, né? Peguei um Uber, e levaria o quê? Uns 20 minutos. Eu fico muito curioso, como é que está a cidade, como é que está o prefeito, muito engarrafamento, pouco engarrafamento, como é que está o dia de hoje, como é que não sei o quê, não sei o quê. Teve uma hora que o cara falou assim para mim, eu trabalho de domingo a domingo, eu trabalho todo dia, senão eu não consigo pagar minhas contas. Eu falei, o quê? Eu trabalho todo dia. Eu falei, dá tempo de ir para a igreja? Dá tempo de... Ele falou, não. Porque domingo é um dia que eu mais faturo, do sábado é um dia que eu mais faturo. Mas em segunda-feira você não descansa, não, porque segunda-feira... Cara, me deu-se uma indignação. Eu falei, que vida é essa que esse cara tem? Eu não sei. Nós trabalhamos muito também, né? Mas assim, o cara ficar sentado num carro 12, 14 horas por dia. Em São Paulo. Isso é vida. Me deu uma indignação. Eu falei, cara, você está perdendo a oportunidade. Você tem que ir para a igreja. Eu já fui há muito tempo. Eu já fui há muito tempo. Cara, você está perdendo. Cara, eu fui tomado pelo Espírito Santo. Que eu comecei a falar, e não parava mais, falar da minha vida, Eu nunca digo que eu sou pastor. Nessas horas pega mal.
Ah, você quer que vá para a tua igreja? Eu já sei disso. Não. Eu não tenho que falar de igreja, eu tenho que falar de Jesus. Tem uma igreja perto da tua casa, cara. Você tem que ir. Cara, isso não é vida, não. Você tem família? Eu tenho uma mulher e uma filha. Cara! E a tua filha vai na igreja? Cara! Você está maluco? E falei. Teve uma hora que eu fiquei tão assim, possuído, que eu botei a mão no ombro dele e falei assim, me perdoe. Ele falou, por quê? Não, você pegou o passageiro errado. Você pegou o passageiro errado. Não, está sendo bom o que o senhor está falando para mim. Fala mais. Eu falei, cara, você quer essa vida para você o resto da vida? Não. Então, cara, vai para a igreja. Tenha fé. Deus vai abrir uma porta para você. Hoje de manhã, eu dei um exemplo aqui na oferta. Vocês já notaram que eu estou frequentando uma academia. Mudada, né? Deu uma mudada, né? Bom, lá na academia ninguém fala com ninguém. Impressionante, ninguém fala, nem que chega lá, os caras ficam lá. Outro dia um maluco lá levantou mais de 400 quilos. Uma mulher outro dia levantou de perna, leg press, 280. Quando eu parei de ficar contando aquelas anilhas assim, eu parei em 280 quilos. E tinha mais anilha. O povo é maluco. O povo é maluco. Aí tem um cara lá que eu tô, né, puxei conversa com ele, o cara deu linha na pipa, eu puxei conversa com ele, porque eu falei, eu quero ficar forte assim como você, o que eu tenho que fazer, não sei o quê, papapá, eu vou ficar forte igual você. Ele deu uma risadinha. Aí eu falei assim, vem cá, e Deus na parada, como é que você está com Jesus aí? Aí o cara deu abertura, já quebrou o gelo, não falei nada demais, como é que você está com Jesus? Jesus está no meu coração. Eu falei, que legal, que bom. Você frequenta que igreja? Eu não frequento a igreja tem muitos anos. O que você fica fazendo? Eu fico em casa. Eu falei, cara, sabe por que tu é forte? Tu é forte porque tu leva a academia para dentro de casa. Na tua comida, no teu sono. Tu leva a academia para dentro de casa. Tu vive com a academia entrou em você. Você se cuida, a maneira que você come, a maneira que você dorme, a maneira que você... os suplementos que você toma, tudo isso, a ginástica, você está aqui todo santo dia. O cara está lá todo santo dia. Aí eu falo assim, você vem domingo? Sim. Eu falei, você vem domingo? Sim. Mas eu venho 6 horas da manhã, porque aí eu fico de 6 às 8, e aí eu chego em casa, as crianças estão acordando, entendeu? Aí eu passo o dia com as crianças. O cara é forte, o cara é monstro, o cara é desse tamanho. Olhei para ele e falei assim, cara, tu tem que levar Deus para tua casa, meu irmão. Você não leva a academia para tua casa? Tu leva a academia para tua casa. Aliás, a academia está dentro de você. Porque todo dia tu está aqui. Que tu aprendeu o quê? Que é importante a academia. Para você atingir o teu objetivo, a academia é importante? Então, e a sua vida espiritual? Onde é que está a sua vida espiritual? Você tem que levar a igreja para dentro de você. A palavra de Deus. Sabe? Eu preciso da academia. Então, eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Francisco Almeida, eu preciso da igreja. Eu preciso do louvor, preciso da adoração, preciso de vocês, preciso do ministério, preciso da recepção, preciso dos cursos, preciso do ensino, eu preciso, senão como é que faz? Eu vou ser um raquítico espiritual. Um raquítico espiritual. Se você não tem um vínculo com uma igreja, se você não tem um vínculo, se você não cresce, se você, sabe, cara, imagina você fazer academia só uma vez por semana, Fernando. Vai fazer adiantar alguma coisa? Nada. Imagina você frequentar uma igreja uma vez por semana.
Você tem que levar a igreja para dentro da tua casa. Você tem que levar a igreja para a sua vida. Você tem que viver isso. Quando ele falou assim, você vai conhecer os rios, mas quem bebe dessa água que eu te dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro de você e lhe dá a vida eterna. Ele estava dizendo que ela precisava. Você precisa disso. Você não precisa do conhecimento da fonte. Você precisa experimentar a fonte. A fonte tem que estar dentro de você. Meu querido, o evangelho não se entende com a mente, mas é com o espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Cara, você tem tantos amigos. Você tem tantos amigos. Jesus falava do evangelho para os seus amigos. Você precisa influenciar seus amigos. Sabe por quê? As coisas desse mundo nunca vão satisfazer a sua alma, o seu coração. Minha esposa pregou hoje de manhã sobre isso. Ela olhou aqui meus apontamentos e pegou uma carona. As coisas desse mundo nunca vão satisfazer a sua alma. Dinheiro, conforto, viagem, casa, cassino. Eu já fiquei num hotel que era um cassino. Que loucura. O povo fica a noite toda. A noite toda. Perdendo dinheiro. Por quê? Porque aquilo preenche. Nada preenche a não ser a presença de Deus. Nada preenche você estar no projeto de Deus. Nada preenche você ter um propósito na sua vida. Nada preenche. Nada satisfaz o nosso coração. Deixa eu jogar pesado aqui. Pesado não, mas é uma historinha que eu tenho. Um pastor missionário me contou essa história. Eu estou lançando um livro agora, Histórias do Bispo Francisco. Vai fazer um sucesso. Volume 1, né? Porque já está volume 3 já. Na África, as tribos são compostas de várias famílias. Essas famílias, a coisa mais importante que eles têm é o gado, é o boi, é o gado. Como na África não tem pasto, cada um vai para um canto, um dia de viagem para cá, um dia de viagem para lá, meio dia para cá. Então, aquele povo lá, sempre tem um menino tomando conta de 10 vacas, 20 vacas, 5, sei lá. E tem que guardá-las num cercado, porque lá tem muito predador, né? Mas quando eu entro numa tribo, quando é que eu sei que um cara é milionário? Que o cara tem dinheiro? Como é que eu sei que o cara tem dinheiro? Isso é real, isso não é história não, isso é real. Como é que eu sei que o cara tem dinheiro? Se o boi está para lá, o boi está para cá, o boi está para lá, o boi está para lá, como é que eu sei? Quando os funcionários, a família, ele, vêm para a tribo, eles trazem esterco do boi. E fazem uma montanha de esterco na porta da casa. Então, quando você passa numa casa, você vê um montinho. Aí você passa outra, cara, um monte maior. Cara, olha só o monte. É muito boi. Gente, isso é verdade, isso é realidade. Para Deus, as nossas riquezas materiais é como se fosse um monte de esterco. Para Ele não tem. Eu tenho uma casa. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Eu tenho aquilo outro. Tá, ótimo, maravilha. Eu creio na prosperidade, eu creio na sua prosperidade. Mas eu creio na sua prosperidade cumprindo o propósito de Deus. Eu creio e eu oro pela sua prosperidade. Eu creio, eu oro e tenho fé. Todas as pessoas que passam nessa igreja prosperam. Pela palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da semeadura, prosperam. Mas, querido, que não seja isso a razão da sua vida. Porque pessoas têm... Nós sempre temos planos, e planos, e planos, e planos, e planos. Eu já falei, esse ano não dá, não. Isso não. Mas até metade do ano que vem eu vou dar R$1 milhão de oferta. 1 milhão.
1 milhão. Vou dar 1 milhão. Eu vou dar 1 milhão. Como? Não sei. Não vou assaltar banco, não. Eu fico assim, pensando assim, cara, eu quero dar para Deus. Nós temos um propósito, nós temos uma igreja, nós temos a África, nós temos o Sara Social, nós temos tanta coisa para fazer, nós temos jovens, nós temos tanto trabalho. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Quem aqui vai dar R$1 milhão até o ano que vem aqui? 1 milhão de dízimo? Mas olha só, não deixa no banco Jacózão não, tá? Porque Jacó falou assim, Senhor, eu te dou tudo de dízimo. Porque ele está dizendo assim, eu fico com 9, você fica com 1, né? Você fica com 9, eu fico com 9, você fica com 1. Não. Dá. Deus vai recompensar. Deus vai trazer vidas, Deus vai trazer casamentos. Sabe, Jesus estava falando para a necessidade daquela mulher. Você, meu querido, tem a única mensagem que pode satisfazer um coração. Você tem a notícia da vida eterna. A água do poço de Jacó, que aquela mulher estava tão preocupada, ela pode acabar, pode dar uma seca e terminar a água. Pode faltar. Mas a água que brota da alma, a alma que brota do interior, a água que brota do interior, essa nunca vai faltar. Essa vai jorrar para a vida eterna. Fala assim, do meu interior, fluem. Não disse fluirão, fluem. Presente, agora, now. Do meu interior, fluem rios de águas vivas. É tão importante, porque o rio de água viva te dá poder quando a circunstância estiver contrária. Sabe, quando é tudo errado, você tem poder dentro de você para vencer o momento ruim, para vencer o momento mau, para vencer a dificuldade, vencer a contrariedade. Por quê? Porque você tem um rio dentro de você, que flui, as promessas que fluem. Estou terminando. Outra coisa que Jesus fez com essa mulher foi despertar a consciência dela. Isso é um processo. A conversão, pessoal, é um processo. Quando você estiver falando com seus amigos, não fala assim para ele assim, não, quer ver? Olha só. Você acredita no céu? O cara, claro. E no inferno? Não entra por aí, não. Jesus não entrou. Jesus não foi por isso, não. Jesus falou assim, depois de muita conversa para cá, conversa para lá, rios, chamou a necessidade que ela tinha, mexeu com o coração dela. Depois de muito diálogo, ele falou assim, traz aqui o teu marido. Eu não tenho marido. O senhor está certo, você não tem marido. Porque o marido que você tem não é seu, você já teve 5. Consciência. Na conversão, veja bem, no processo de conversão, nós temos que ter consciência do pecado. Consciência do pecado é fundamental. Provocar, porque a graça de Deus, o perdão de Deus, vem pelo meu conhecimento dos meus pecados. Por quê? Porque quando eu tenho consciência que eu sou um pecador, aí eu preciso de um Salvador. Porque quando, sabe que as pessoas, você fala assim, você precisa de um Salvador, cara, eu não, eu sou uma pessoa tão boa. Você já pensou assim um dia? Eu não preciso, porque eu sou tão legal, eu sou tão bacana. E a pessoa ainda fala assim, tem muita gente ruim nesse mundo. Acho que o evangelho é para esse povo ruim. Pode ser você quem for. A situação social não importa. O que importa é que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Jesus não criou barreiras.
Não criou barreiras. Deixa eu falar uma coisa para você. E quando você toma consciência do pecado, consciência da necessidade de ser o teu, você recebe o arrependimento. Arrependimento. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Aí fechou. O que eu acho incrível de Jesus é que ele pregou para aquela mulher com toda a força, com toda a veemência. Para uma pessoa. Para Nicodemos, uma pessoa. Sabe, você tem 3 amigos, fala assim, 3 amigos, que você vai orar, jejuar por essas pessoas. E você vai falar de Jesus para elas. Três amigos. Eu sei que você quer orar pelo Putin, mas o Putin não vai frequentar a nossa igreja. Por logística. Mora longe. Você tem que... Quem são seus amigos? Seus amigos. Amigos que têm uma aberturinha pequenininha que você vai pregar o evangelho para ele. Coloca o 32, 34 aí, por favor. João 4, 32. Isso... Os discípulos chegam de Jesus, os discípulos de Sicar, encontram Jesus conversando com uma mulher. Olha só, Jesus conversando com uma mulher. Ficam escandalizados. Uma mulher samaritana. Escândalo maior ainda. Aí fala assim, Senhor, trouxemos comida. Ele falou assim, não quero comer, não quero. Aí os discípulos disseram assim, alguém trouxe comida para ele, porque ele já comeu. Aí ele respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Isso é muito forte, gente. Ele falou assim, sabe, eu tenho um alimento que não é esse. Coloca o 33. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? 34. Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. 34. Deixa aí, por favor. 34. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é um missionário. Que você é missionário. Que você é missionário. Tem pessoas que já frequentaram o evangelho e estão sumidas aí, estão em lugar nenhum. Traz elas. Fala de Jesus para elas. Estou com saudade, vem cá. Aí fala assim, não, lá na nossa terra, o Bispo Francisco já não prega mais lá, quase não, tem outros lá. Não é mais o Bispo Francisco, não. Tem o Rafael, tem a Ruth, tem a Erle, tem a Cláudia. Vamos lá. Isso ele falou assim, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Qual era a vontade daquele que me enviou? Falar para a samaritana, uma mulher. Pobre, rejeitada, escondida, que tinha medo, mas que carecia da graça de Deus. Então a nossa comida é essa, nosso alimento é esse. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Coloca aí João 15:15 para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo espiritual tem, como é que eu explicar para você? Tem graduação no mundo espiritual. Tem graduação. Soldado, cabo, sargento, tem. No mundo espiritual tem a sua graduação. Né? Tem. Você cresce espiritualmente
A partir do momento que você começa a orar por alguém e a falar de Jesus para essas pessoas. Se você tem uma vida onde Deus não entra na sua agenda, você não cresce espiritualmente. Crescer espiritualmente é crescer sensibilidade. Imagina, é incrível, estou lendo a palavra de Deus, estou lendo a Bíblia, Deus fala comigo. Eu estou dirigindo o automóvel, Deus fala comigo. Se vocês me virem dirigindo, falando, não fiquei louco não, tá? Ainda. Eu estou falando com Deus, eu estou orando com Deus, eu estou profetizando, Deus está falando comigo. Ontem eu estava vindo de carro, Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, aleluia, é bom demais. O papai falou comigo. Papai falou comigo. Entendeu? Coisa linda. Mas para isso você tem que estar fazendo. Qual é o meu alimento? O meu alimento é eu cumprir o meu propósito. Esse é o meu alimento. Cumprir o meu propósito. Quando eu cumpro o meu propósito, as coisas mudam. Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Está na hora de fazermos. Amigos. Glória a Deus por isso. Está na hora de fazermos amigos. Vamos plantar amigos e vamos colher irmãos. Essa é a nosso lema agora. Plantar amigos, colher irmãos. Você está aqui, não foi um amigo que te trouxe? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás? Hein? Sim ou não? Alguém te falou. A coisa mais linda do mundo é... Essa semana você vai ligar para a pessoa que te colocou na igreja, que falou de Jesus para você, que testemunhou para você. Liga para ela e agradece. Tem coisa melhor que isso? A pessoa, liga para ela, olha, que maravilha, foi você que falou de Jesus para mim. Mas ele já não importa onde ele está, não importa onde ele esteja, importa que você vai ser grato a ele pelo que você fez na sua vida, Eu quero te fazer um convite, eu quero te fazer um desafio. Coloque Deus na sua agenda. Não tem coisa melhor do que Deus na sua agenda. Quando você coloca Deus na sua agenda, a sua vida passa a ter propósito. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música? Dá-me de beber, pois tenho Quero orar por você. sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar,
uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Será que a pessoa que te trouxe para Jesus está aí agora? Dá um abraço nela. Quem sabe? Está aí agora? Vai lá, dá um abraço nela. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Posso orar com você? Posso orar com você? Eu estou vendo você falar de Jesus. Coisa linda, né? Eu estou vendo você falar de Jesus e eu estou vendo sair fogo da tua boca. O inimigo vai sair correndo, porque você vai falar com autoridade. Tem dia que eu acordo de manhã que eu tenho saudade de Deus, eu tenho saudade dele, saudade. Fala, Pai, oh, que saudade. Que saudade. Eu quero que você leve Jesus para você, para a sua agenda, para o seu dia, para as suas prioridades. Afinal de contas, nós estamos falando de vida eterna. Onde pode ter vida eterna, pode ter morte eterna. Nós estamos falando de vida eterna. Vida eterna. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida eterna. Vida eterna. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante, muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque você tem as palavras da vida eterna no teu coração. Por quê? Porque fluem rios de águas vivas do seu interior. E essa igreja ora por você, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.